A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Socel Motos e Yamaha chegou em Icó, com uma loja ampla e moderna para melhor atender a todos com agilidade, qualidade e tecnologia que você, cliente e amigo, merece. Já estamos funcionando e já iremos fazer a nossa inauguração, abrindo também a oficina para dar assistência técnica para todos. A Socel trouxe um lote promocional de fábrica com preços e condições imperdíveis, no financiamento, à vista e no cartão em até 12 vezes sem juros. Fale conosco. WhatsApp 88 2018 1090 ou em nosso Instagram @SocelMotosCE, Avenida Nogueira Cioli 1553 Centro. Socel Motos, seu lugar é aqui. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3.000 novos profissionais de segurança e mais de 2.000 novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12.000 equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9.000 celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Você merece ver o mundo em alta definição. Na Global Ótica, em Icó, nós unimos tecnologia de ponta, estilo e atendimento especializado para garantir a melhor experiência para a sua visão. Se você busca lentes de alta performance ou aquela armação que traduz a sua personalidade, o seu lugar é aqui. Nossa equipe está pronta para te receber e oferecer soluções visuais que se encaixam perfeitamente no seu dia a dia e no seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Josefa Nogueira Monteiro, número 1522, no centro de Icó, Ceará. Telefone para contato: DDD 88 99808 7875. Global Ótica, estamos esperando por você. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Icó, reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos dos servidores, vai além da organização da luta de classes. A entidade também oferece aos seus filiados uma ampla rede de convênios, proporcionando descontos exclusivos em diversos estabelecimentos e serviços. O Sindicato na luta com você. APOC, Sindicato de Lutas e Conquistas. Oferecemos assessoria jurídica, alojamentos e parcerias. Não perca tempo. Associe-se à APOC e junte-se a nós na luta por uma educação de qualidade e valorização dos seus profissionais.
Glória a Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz do nosso Deus, bendito o nosso Deus, que esta paz venha chegar na sua casa, no seu coração, na sua vida neste dia de hoje. Glorificado seja o nome do Senhor, por mais uma quinta-feira que eu estou aqui representando a minha mãe. A minha mãe, uma pastora, uma serva de Deus, uma mulher chamada, uma mulher de oração, uma mulher que tem dado a vida, entregue a vida completamente a Jesus há 31 anos atrás, e tem se desprendido a buscar as escrituras e ensiná-las e pregar. E a minha mãe teve que fazer uma cirurgia. Os cuidados depois da cirurgia foram difíceis, mas como é uma questão alérgica, ela está sempre tendo algumas dificuldades e não teve condições de estar conosco neste final de ano. Mas, com certeza, em 2026, a nossa pastora Socorro, que nós amamos muito, que está assistindo, te amo e tenho o prazer de lhe representar, porque para representar a minha mãe tem que ter uma capacidade, tem que ter coragem, porque ela é uma mulher muito competente, ela é uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é uma mulher que tem muita sabedoria, e o Senhor me dá graça para substituí-la. E eu te amo, minha mãe, e eu sei que em 2026, a nossa pastora Socorro, que é a idealizadora desse programa, que já vai completar 3 anos, ela estará aqui em 2026 para a glória de Deus. Quem tem saudade da pastora, 2026, aguarde que ela está de volta. Estamos aqui nessa quinta-feira muito felizes, porque estamos celebrando o Natal. E chegou o Natal. E o Natal veio mais uma vez. Louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores, que têm nos dado graça, têm nos abençoado até aqui. O pastor Edmir, meu pai, pastora Socorro, minha mãe, meu esposo, o pastor Luciano, eu auxiliando, diácono Martônio, a missionária Neném, ali na igreja Bereiana, vizinha ao salão Neném Cabeleireiros. E todas as quinta-feiras eu faço esse convite a você. Eu sei que final de ano é muita família, é visita, a casa fica cheia, são muitas programações, mas se você puder nos visitar, você será muito bem-vindo. Nós estamos em um momento num prédio que ainda não está concluído. Nós estamos passando um tempo ali, porque o Senhor vai nos levar para um lugar mais confortável, melhor. Esse é o desejo do nosso coração e Deus vai nos abençoar. Mas, no momento, nós estamos em um lugar que ainda não é um ambiente que você perceba tanta beleza. Mas, se você tiver discernimento, se você tiver a ligação com o divino, você vai perceber que a estrutura humana muitas vezes não vale de nada, porque o Senhor disse: eu não habito em templos feitos por mão de homens. O Senhor não habita. O Senhor disse que o céu é a sua morada e a terra é o estrado dos seus pés. E Ele escolheu eu e você para sermos templo do Espírito Santo. Então você vai lá, é um local simples, mas é um local de várias pessoas que amam ao Senhor, que vai lhe receber com muito carinho, que vai lhe receber com muito calor humano. E eu tenho certeza que você vai sair abençoado com a presença do Deus Altíssimo, o Deus Emanuel. Emanuel que veio até nós, Emanuel que se fez carne, está conosco ali às quarta-feiras, na aula que nós temos bíblica, às 7 horas da noite, e o culto dominical às 6 horas da tarde. Então você é o nosso convidado, que você
possa nos visitar. E como eu sempre repito e enfatizo, porque eu sei que muitas pessoas nos perguntam e várias vezes alguém não assistiu o programa quando eu já falei e gosto de dizer por que o nome Bereano. Todas as igrejas têm o seu título, a sua denominação. A Igreja Católica significa universal, não é? Nós somos católicos. Os cristãos são católicos, porque é uma igreja universal, é a igreja de Cristo. Ela é católica, ela é universal. Então, nós também somos católicos, nós também somos apostólicos. Mas, depois de uma época, quando Martinho Lutero resolveu fazer uma reforma protestante e não aconteceu como ele queria, houve uma ruptura. E, a partir de 1500, Martinho Lutero sai da Igreja Católica como padre que era. Ele era padre, ele era sacerdote. Ele sai da Igreja Católica e começa agora uma igreja que continua sendo católica, apostólica, mas não era mais romana. Era uma igreja que Martinho Lutero estava trazendo uma renovação naquele período que nós conhecemos como a Idade das Trevas, da Idade Média, onde naquela época a Igreja Católica tinha perdido o foco, tinha perdido a visão do céu. E vocês que estudam a história, lembram muito bem como aconteceu a reforma protestante e por que aconteceu. Era venda de indulgências, era venda de pedaço de chão no céu, era vendas de símbolos de Cristo caríssimos, né? Foi o período em que a igreja comandava o governo. A igreja, ela tinha, na pirâmide da sociedade, o clero estava acima de todos. Então, depois de muitos concílios, Martinho Lutero decide e é excluído, ele é excluído da Igreja Católica e ele continua com o apoio agora de outros reis da Europa, cada um com seus motivos, mas os reis da Europa deram apoio a Martinho Lutero e ele continuou vivo, morreu velho de dias, traduziu a Bíblia do latim para o grego e para as línguas, né, que nós temos, que tinha acesso naquela época, e a partir de Martinho Lutero foi a primeira impressão do livro, foi Gutenberg que fez a primeira impressão do livro da Bíblia Sagrada. Martinho Lutero fez a tradução, porque naquela época a Bíblia era muito escondida. A Bíblia, quem tinha acesso a ela era quem estava nos seminários, como Martinho Lutero. E quando ele começou a ver e a ler que na leitura de Romanos que a fé, que a salvação não é por obras, mas é por meio da fé, ele parou para pensar que não precisava de tanto sacrifício, de tanta obra, de tanta religião, porque a fé era suficiente. Mas houve essa ruptura e a partir de 1500 nós não somos mais romanos, mas nós continuamos católicos e apostólicos. Queridos, o Pai é nosso. O Pai é nosso. Algumas pessoas sempre têm, até hoje, teólogo que pensa de uma forma, o outro pensa diferente. O filósofo pensa de uma forma, o outro pensa diferente. Um professor crê numa teoria, outro cientista vai crer em outra teoria, porque nós somos livres. Livres para compreender as Escrituras, interpretar as Escrituras e aquilo que vem ao nosso coração, que repousa na nossa alma, a gente viver. Então, nós temos essa liberdade de também sermos cristãos, católicos, apostólicos e não romanos. Então, nós somos a Igreja Bereano, pastoreada por meu pai,
pela minha mãe, pastora Socorro, meu pai, pastor Edmir, meu esposo, pastor Luciano Jorge, por mim ajudando e auxiliando sempre, constante, diácono Martônio e a nossa missionária Neném Cabeleireira. A igreja fica ali do lado. E como eu estava falando, toda igreja, o nome da igreja tem um significado, como eu falei, católica é universal, apostólica porque vem dos ensinos dos apóstolos, e romana porque quando o imperador de Roma se converteu ao cristianismo, a sede do cristianismo deixou de ser Jerusalém, deixou de ser Antioquia, e a sede do cristianismo, quando o imperador se converteu, a sede do cristianismo passou a ser em Roma. Então, por isso que começou a ser nessa localização e agora romanos. Mas nós somos cristãos desde a fundação do mundo. Nós não servimos e não temos esse Deus a partir do seu nascimento, ou a partir do nascedouro da igreja primitiva, ou a partir da conversão do imperador romano, ou a partir da revolução protestante por Martim Lutero. Nós sabemos que Deus está antes de tudo, que Ele sempre é eterno, que Ele é antes de qualquer coisa, que Ele é antes das religiões, Ele é antes de todos os mandamentos, Ele é antes de tudo, Ele fez todas as coisas. E nós adoramos o mesmo Deus, o mesmo Pai, Ele é Pai nosso. E nós estamos muito felizes porque cada vez mais nós temos essa compreensão que você, meu irmão católico, você, meu irmão de outra religião, eu posso te amar, eu posso te compreender, eu posso te respeitar, e você também me respeita, e nós também podemos conversar e respeitar as diferenças de algum pensamento, mas o centro, o prumo é Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui não pode sair. Então nós estamos fundamentados nessa pedra, essa pedra angular, essa pedra que os judeus rejeitaram. A pedra se chama Jesus. Nós estamos fundamentados nessa pedra. E continuando, muitas igrejas, como a igreja adventista, por que adventista? Porque a igreja nasceu através de um despertar de uma mulher que ela teve revelações sobre a vinda do Senhor. E foi tão impactante para ela que muitas pessoas passaram a segui-la. E aí surgiu essa comunidade de pessoas que teve essa denominação de adventistas, porque eles estavam ali escutando aquela mulher que a vida dela, que a mensagem dela era falar sobre a volta, sobre o advento de Jesus. Os testemunhos de Jeová. Por que o nome testemunhos de Jeová? Porque no Antigo Testamento, em Isaías, o Senhor vai dizer: vós sois as minhas testemunhas. Então, eles, quando foram se agrupar, entenderam: nós somos testemunhas deste Deus e sabemos que tudo que ele fala na palavra é verdade. A igreja presbiteriana, por que o nome presbiteriano? Porque presbiteriano vem do nome presbítero. Presbítero na Bíblia é o mesmo sentido de pastor, é o mesmo sentido de padre, é o mesmo significado. Padre, presbítero e pastor são sinônimos para uma mesma função, para o mesmo sacerdócio. E a igreja presbiteriana, ela pauta nessa questão em que o presbitério, ou seja, os líderes, os sacerdotes, os que estão na frente, que não é só um, é uma equipe de homens, de presbiterianos que tomam as decisões da igreja. Não é um homem, mas é uma equipe, e essa equipe é os presbiterianos que regem a igreja. Diferente das Assembleias de Deus, que apesar de ter a sua convenção estadual e nacional,
a Assembleia de Deus, ela não é dirigida por uma equipe. O pastor tem sua equipe, mas o pastor tem a voz maior. Diferente também da Igreja Católica, porque o padre tem, o frei tem uma força maior de representatividade. Por mais que ele tenha uma equipe que lhe auxilie, mas a palavra dele, a decisão dele pesa diante de toda a equipe. E a Igreja Católica, a gente sabe que o maior líder é o Papa. Então, cada igreja tem seu sistema de governo, cada igreja tem a sua forma de viver, mas, como eu disse, o prumo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por que bereanos? Por que bereanos? Porque o apóstolo Paulo, quando chamado antes de Saulo, porque o nome dele tanto é Paulo como Saulo, Saulo para os gregos e Paulo para os judeus, ele era um homem, depois de Cristo, é claro, depois que Jesus morreu, o cristianismo cresceu rapidamente. Deus deu unção e graça ao apóstolo Pedro. Pedro, no dia do batismo do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, só naquele dia ganhou 3.000 almas para Jesus. E os judeus estavam se convertendo. E muitos judeus estavam se convertendo. E a religião do judaísmo não aceitava. Não entendia, achava que era uma blasfêmia dizer que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Como? Este homem que veio de Nazaré, esse homem que nós conhecemos, o pai e a mãe, esse homem simples, ele é um herege, ele está mentindo, ele não é o Filho de Deus. Ele está levando os judeus à perdição, à heresia. E assim começou a perseguição dos judeus contra os cristãos. Começou a perseguição. O primeiro a ser perseguido foi Jesus. Os religiosos judeus, Jesus era judeu, mas eles não entendiam, eles não receberam Jesus como Messias. Por quê? Porque eles achavam que o Messias iria vir com poder político, com poder de autoridade cívica. E Jesus veio nascer numa manjedoura. Jesus veio morar em uma casa simples. Jesus foi morar e nascer em Nazaré. Um local que era desprovido de riqueza. Viveu no meio dos pobres, andou com pecadores. E a religião não aceitava. A religião dizia que ele não era o Messias enviado do Senhor. E a religião matou o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja, até aqui, ela continua crescendo, começando no dia do Pentecostes, com a inauguração da igreja, através do apóstolo Pedro, e a igreja crescia e vem crescendo até hoje. Cada dia mais a igreja cresce. Eu digo a igreja como a igreja católica, a igreja universal, a igreja de Cristo. A igreja cada dia cresce mais. A igreja católica apostólica que segue os ensinamentos dos apóstolos, mas que agora não é só romana, também somos católicos, apostólicos, mas não mais só romanos, porque a história nos mostra como aconteceu essa ruptura em 1500 com a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero tinha acesso às Sagradas Escrituras. Ele, por conhecer as Sagradas Escrituras, e era um livro muito escondido, era um livro muito... Era poucos os livros, eram poucos exemplares, era tudo escrito à mão. Quem tinha acesso era só os bispos, os padres nos seminários. E ele teve acesso. E quando ele leu, né, em Romanos, e diz que o justo, ele é salvo pela fé e não pelas obras, ele começou a se questionar com a igreja, que na época romana. Porque naquela época todos sabem e lembram, não é, que até um papa atrás veio pedir perdão pelas guerras, as guerras que a Igreja Católica liderava
que eram guerras religiosas. Então, vocês podem lembrar que na Idade Média havia muitos problemas, muita cegueira, a pirâmide, não é? Era o clero comandava o governo, e Martinho Lutero quis dialogar, mas não houve diálogo. Ele foi expulso e, a partir daí, começa a Igreja Protestante. E Martinho Lutero teve um amparo dos reis da Europa. E aí ele veio traduzir a Bíblia em outros idiomas, foi impresso a Bíblia por Gutenberg, e nós temos esse livro hoje, o livro mais vendido até hoje. Muitas das vezes não é o mais lido, mas é o mais vendido até hoje. É a Bíblia Sagrada. Cada dia mais as pessoas desejam, compram a Bíblia Sagrada. E cada dia mais ela é mais acessível. Você tem várias traduções, tem várias linguagens, tem a linguagem do dia de hoje, trazendo uma linguagem menos formal, mais compreensiva. Então, o apóstolo Paulo, para encerrar, ele era muito voltado à religião, e ele era muito judeu, muito religioso, e ele não aceitava o crescimento daquela igreja primitiva, ele não aceitava o crescimento daquela igreja que ele julgava ser herética. Então, ele faz da mesma forma, com todo o ímpeto, ele tenta desfazer e destruir essa igreja que, para ele, o líder era um blasfemo. Mas quando ele foi a caminho de Damasco para fazer a função de matar os cristãos debaixo da autoridade política, debaixo da autoridade religiosa, como se achando um homem muito santo, em nome de Deus, ele ia desfazer daquela seita. Mas no meio do caminho, Jesus aparece, fala com ele. Ele cai do cavalo e se transforma em o maior missionário depois de Cristo. O homem que mais escreveu o Novo Testamento, maiores epístolas, cartas. O apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias. Agora ele dedica a vida completamente ao Evangelho. E em uma dessas viagens missionárias, ele passa pela cidade de Bereia. E na cidade de Bereia, ele observa que aquele povo que se congregava naquele templo, naquela sinagoga, tudo que ele falava, ou tudo que outro pastor, ou outro ministrante, ou outro sacerdote fosse ao púlpito e ao altar, os bereianos iam averiguar se tinha concordância bíblica, se tinha respaldo bíblico. Por isso, nós, a igreja bereiana, tomamos essa terminologia, que nós também somos bereianos, que nós fazemos questão que na nossa igreja o altar seja um altar consagrado à palavra, submetido à palavra, averiguado pela palavra de Deus, que não se fale nada no púlpito, que não se fale nada no altar, que fuja das Sagradas Escrituras, e que nós continuamos estudando, esmerando, se esforçando para conhecer as Escrituras Sagradas e não ser enganados, porque aqueles homens de Bereia, eles não eram enganados. Eles conferiam tudo nas Escrituras para ver se era realmente condizente com a palavra de Deus. Por isso que nós temos essa certeza da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. É Natal. Eu ainda vou falar. Agora eu já vou chamar o diácono Martônio. Eu ainda vou trazer aqui uma palavrinha de Natal. É Natal, é um dia solene. É um nascimento dele. É um nascimento do melhor e do maior.
É o nascimento do Pai de todos. O Pai de todas as denominações. O Pai é nosso. O Pai não é só meu, o Pai não é só teu. O Pai é nosso e nós podemos sentar. Eu, com o católico ou com qualquer outra religião, sentar, conversar com educação, saber escutar a opinião do outro, saber me escutar e saber que nós temos um Pai. Nós temos um céu e um destino. E o Pai é só um. E Ele é Pai de todos. Queridos, e esse Deus enviou o seu Filho. E é por isso que essa data é maravilhosa. Porque a história se divide em antes e depois de Cristo. E nesse período comemoramos o Natal. É claro que a cidade fica bonita. É claro que a cidade fica iluminada. É claro que as casas ficam bonitas. É claro que a casa fica cheia de visita, de fartura, porque é festa. É celebração, porque o menino vos nasceu. E o filho se vos deu. E o seu nome será Emanuel, o seu nome será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, Deus forte, Deus conosco, Deus Emanuel, que veio pela porta de entrada no ventre de uma mulher virgem e veio para se fazer carne e ser sacrificado em nosso favor. É por isso que nós dedicamos a nossa vida a Ele, entendemos que para Ele é toda honra, toda glória e todo louvor. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a bênção de Deus, receba a santa paz do Senhor na sua casa, neste programa, na continuidade, em o nome de Jesus. E vamos chamar agora o nosso diácono Martônio para louvar esse Deus que é eterno, que é santo, amém, que é todo poderoso, que o Pai é nosso. Amém. O Pai, Ele não quer que sejamos egoístas. Verdade. O Pai é nosso. Amém. Amém? Deus te abençoe, querido. E amém. Louva para a glória do Deus. Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus nessa tarde. Que Deus abençoe a todos. Vamos louvar, vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pode soltar, Rogério. Aleluia! No princípio criou Deus os céus e a terra, tudo Ele fez conforme Ele planejou. Com alegria fez o homem para adorá-lo. Deu-lhe ainda o privilégio de ser igual a ele e de nada se orgulhou. A vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que o céu. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é um barro que sobrou. A vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que o céu. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é um barro que sobrou. Aleluia! Escute, nasce o homem, também nasce
vai entender. Quando Deus criou o homem, fez o quê? Deu-lhe o Espírito, e esse mesmo Espírito Ele um dia vai requerer, mas o homem não entende. Mas o homem não entende a vontade de Deus. Iludido até pensa que é maior que o céu. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Aleluia! Mas o homem não entende a vontade de Deus. Iludido até pensa que é maior que o céu. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus. Iludido até pensa que é maior que o céu. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é um barro que sobrou. É um barro que sobrou. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nessa tarde. A nossa audiência, todos os nossos telespectadores. É um prazer estar de volta à Princesa do Vale para levar até você uma palavra de esperança. Cristo em vós, a esperança da glória.
Em Cristo Jesus temos um pensamento positivo, uma mente positiva, uma alma positiva, uma vida positiva, uma vida em Cristo Jesus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Cristo é a minha força. Diz a Bíblia, em Joel 3:10, diga ao fraco, eu sou forte. E um dos nomes de Jesus, que Isaías fala no Antigo Testamento, é maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. O Senhor Jesus é o nome que cremos que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Quero que você seja abençoado com essa palavra que eu vou pregar. Abre o teu coração. Se o Espírito Santo te falar, não endureça o coração, mas creia, porque tudo é possível àquele que crê. Se crermos, veremos a glória de Deus. Tem gente que quer primeiro ver para acreditar, mas a Bíblia diz, crie, por isso falei. Você tem que crer primeiro para ver a glória de Deus. A sua vida pode mudar. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 12 a 14. Eu espero que Deus dê um feliz ano novo a todos vocês que estão ligados na Princesa do Vale. Deus vos dê saúde, muita paz, sossego interior, calma, tranquilidade. Eu sei que o Brasil passa um momento muito difícil. Eu tenho 61 anos, mas nunca vi o Brasil passar por um período como esse que ele está passando. Mas a verdade triunfará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só Jesus na causa, só Jesus tem a solução para o Brasil. Uma solução prática, uma solução bíblica, uma solução política e econômica. Vamos orar pelo Brasil. Você que é pastor, ensine as suas ovelhas, politize as suas ovelhas, para que possam se engajar sem se contaminar, possam se engajar na prática política, mas sem se envergonhar do Evangelho de Cristo no meio da sociedade. Cremos em Deus, cremos no projeto da família, cremos no valor da vida, cremos nos valores espirituais, cremos em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, na autoridade da Bíblia Sagrada, como palavra de Deus. Todo o Antigo e o Novo Testamento são juntos a palavra do Senhor. É nesse livro que quero ler, Filipenses, Novo Testamento, capítulo 3, versículo 12 em diante. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha tido a perfeição, mas prossigo para conquistá-lo, para o que também foi conquistado por Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por que parou? Parou porque muita gente tem ímpeto para começar um projeto. Final de ano,
Muita gente faz proposta para si mesmo, faz votos de mudança, faz votos de melhorar a vida, faz muitos votos. E entra o ano na mesma coisa, passa o ano e não conquistou nada do que projetou. E desiste, são as pessoas desistentes. Eu nunca vi uma pessoa desistente no pódio. Só vence aquele que vai até o fim, aquele que luta, que batalha. Você tem que prosseguir e não retroceder. O apóstolo Paulo diz: nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam na confiança que Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Deus é a fonte, é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Deus não perdeu o controle da minha vida, não perdeu o controle da sua vida, não perdeu o controle da nação brasileira, dos estados ricos, dos estados pobres. Deus não divide o mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Prosseguir é o primeiro verbo que aparece no texto. Melhor é o fim do que o começo. Aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. 1 Pedro 5,10 diz: Ele mesmo vos fortalecerá, vos fará perseverar naquilo que aprendestes. Temos que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não adianta começar, erguer um projeto e na metade desistir, porque apareceram algumas falhas e você desiste. Mas eu quero te desafiar a voltar nesse projeto e crer que Deus tem poder para mudar a sua história. Está na hora de você ser protagonista da sua vida. Sair do palco e subir no palco. Sair da plateia e ser protagonista da sua própria história. Com a ajuda divina, com parceria divina e a tua vontade, juntos, pode escrever uma linda história de vida. Eu digo que você tem que pensar em Deus, voltar-se para Deus, crer em Deus e viver para Ele. Tudo pode mudar quando admitimos Deus no controle. Eu posso perder o controle, você pode perder o controle da vida. Tem coisas que a gente não consegue mudar de imediato. Tem que levar um tempo. Aí você precisa ter paciência. Mas ser determinado de alcançar novas conquistas, de avançar para frente e crer que tudo dará certo. Tudo dará certo. Prossiga, não pare. Lá na frente está te esperando a vitória. Aliás, só tem um lema na vida: vencer, vencer ou vencer. Diz o texto no versículo 13: Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Diz o texto que é bom esquecer as coisas velhas do passado. Mas tem gente perturbada,
com o seu passado. O seu passado lhe atormenta até hoje. Está na hora de dar um basta nisto. A Bíblia diz, esquecendo das coisas velhas. Não viva no mesmismo, mas procure a mudança. Não tenha medo de fazer diferente. Se você não fizer algo diferente, você não vai receber algo diferente também. Vai receber sempre da mesma semente que você planta no seu cotidiano. Aprenda e tenha coragem de pensar o novo, de pensar na diferença que você precisa fazer na vida. Tem coisas que é melhor deixar no passado, esquecendo-me das coisas velhas que se passaram. Tem Lázaro, que é prefiro deixar ele morto no canto dele, do que ressuscitar. Ressuscitando os problemas do passado, vivendo e convivendo numa mistura de presente, passado e ansiedade do futuro. Esqueça, tem coisa de 2024 que não adianta você mexer mais, não vai dar certo. Tem coisas velhas que tem que ser tiradas do seu guarda-roupa, da sua vida. Ou você quer repetir novamente o ano 2024? Não ser aprovado, nem por Deus, nem por si mesmo, mas ser reprovado na vida. Paulo disse, eu prego e esmurro o meu corpo, para que eu mesmo pregando não venha eu a ser reprovado. Tem que esquecer o que não deu certo e avançar, crendo no futuro, crendo que Deus é fiel. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Muitos já passaram, até o Pelé já virou lenda. Os grandes desta vida passam, a carne é fraca, e eles passam como a erva do campo. Eles não, nós passamos como a erva do campo, logo murcha e morre. O que é a vida? É uma neblina que passa, é uma vela acesa no meio da tempestade. É preciso ter vontade e sabedoria e coragem de guerreiro para fazer a vontade de Deus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Deixe as coisas velhas no seu lugar. Não mexa aí. Viva o seu presente, que é o único presente de Deus para a nossa vida. É o presente, é o hoje, agora. Não dá para procrastinar mais a tua decisão. Chega de procrastinação na sua vida. Está na hora de decidir. E Cristo Jesus está pronto para te ajudar. Nós não pregamos uma filosofia evangélica. Pregamos uma filosofia divina. Uma filosofia que vem do Cristo. Cristo Jesus morreu na cruz por nós, pecadores, e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Você parou? Volte a sonhar. Volte a querer fazer o que você não conquistou em 2024, em 2025. E agora vem aí 2026. Ano de Copa do Mundo. É o ano do Hexa. Dessa vez vai sair. Com o Neymar. Se tirar o Neymar, eu não torço mais para o Brasil. Cada dia temos a esperança de dias melhores.
para o nosso Brasil. Prossigo para o alvo, avançando para as que estão diante de mim. Terceiro verbo, primeiro é prosseguir, segundo é esquecer, terceiro, avançar. No grego significa esticar-se para frente. Se esticar muito para frente. É preciso você esticar sua vida, dar um toque nela diferente, para que haja mudança. Tem que avançar. Avançar com ímpeto. Avançar com força. Avançar acreditando. Avançar crendo em Deus. Avançar crendo em você mesmo. Você pode acreditar nas suas forças, na força de vontade. Muitos deixam de parar de fumar só no poder da vontade. Isso é possível, porque o homem é um ser autônomo. Você não é um autômato. Você não é um robô. Você é um homem com idade racional, com liberdade de escolha. Nossa liberdade está posta à prova no Brasil. Vamos aproveitar a liberdade para pregarmos o Evangelho enquanto ainda podemos no Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Vamos avançar. Avante, meu amigo. A vida vai mudar. Cristo em vós, a esperança da glória. Ainda há esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa vida. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Segundo, esquecendo as coisas velhas que se passaram, e tudo se fez novo. Terceiro, prosseguir. Não parar. A vida passa e temos que aprender a viver nesta vida. Eu estou matriculado na escola da vida. Ainda estou me formando. O homem é um projeto em construção. Já dizia a filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre. Você é o que faz. Mude. Está na hora de mudança. Deus te abençoe. Deus te guarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Palavra maravilhosa, que palavra motivacional que vem da inspiradas escrituras, que nós possamos sempre ter esperança de dias melhores, porque o mundo diz que a esperança é a última que morre, mas a Bíblia diz que a esperança nunca morre, porque o nome da esperança é Jesus. E agora, nesse dia que nós celebramos o Natal, esse dia em que os cristãos em todos os lugares do mundo param para celebrar o nascimento, para usar roupa mais bonita, deixar a casa mais bonita, fazer um jantar mais saboroso. Tudo fica melhor no Natal. A cidade fica mais bonita, tudo fica iluminado, porque o homem que nasceu foi o nosso Senhor, foi o nosso Salvador. É nesta data que nós comemoramos o nascimento do Filho de Deus, que veio pela porta, porque ele veio através do ventre de uma mulher, Maria. Ele veio através do ventre de uma virgem e foi concebido pelo Espírito Santo. E ele veio e marcou a história da humanidade. Nós somos
antes e depois de Cristo. Cristo é o divisor da nossa vida, Cristo é o divisor da nossa história e por isso o Natal merece ser uma alegria, uma comemoração, uma festa, uma celebração em família muito grande, porque nós comemoramos o nascimento, a vinda do Filho de Deus à Terra para sofrer por nós, para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser salvos através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, glória a Jesus de Nazaré. Nesta data, essa data que nós entendemos que muitos acreditam que pode ser em outra data, mas que foi decidido comemorar em 24 de dezembro, e nós não discutimos que a data está certa ou errada diante de alguns historiadores, mas nós entendemos que essa data é simbólica, porque a data certa é incerta, mas nós temos esse dia como um dia simbólico, e nós aceitamos para, neste dia, nós pararmos em família e refletirmos sobre a vida do Messias, sobre a vida de Maria, dessa mulher que se entregou à vontade de Deus, que obedeceu ao Senhor, mesmo numa situação difícil, porque ela ainda estava noiva, mas Deus se revelou a José e disse a José que ela estava grávida do Espírito Santo, e eles cuidaram do menino Jesus, e eles cuidavam daquele menino que crescia para ser o Messias. E a Bíblia diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento de todos. E com 30 anos, ele começa o seu ministério aqui na terra, que ele veio para salvar, curar, ele veio para perdoar, ele veio para nos libertar dos pecados, e para tudo isso ele pagou um preço altíssimo, um preço de morte de cruz. Ele, sem pecado, tomou todos os nossos pecados para si, e através do sangue dele nós somos perdoados. Graças a Deus por esse dia, louvado seja o Senhor por esse dia. Feliz Natal a todos, queridos ouvintes da Princesa do Vale, do programa Amor em Ação. Vamos louvar aqui para finalizar o nosso diácono Martônio. É muito bom louvar no final. Amém. Ele estava louvando esses últimos dias 2 hinos corridos, um atrás do outro, porque ele estava no emprego e tinha que voltar mais cedo. Mas agora que o horário dele está mais flexível, ele pode finalizar com louvor, porque ele canta melhor do que eu também, né? Então, ele louva melhor, ele canta bem, e eu sei que cada um tem a sua competência, mas eu me atrevia, porque eu sou atrevida. Eu tinha ousadia de terminar com louvor, porque eu acho melhor, eu acho uma bênção terminar com louvor, terminar com alegria, terminar com glória a Deus e bendizendo o nome do Senhor. Antes do diácono Martônio louvar, nós já vamos chamar aqui o pastor Luciano Jorge, já para fazer a oração final, trazer a bênção apostólica. E depois da oração final, nós vamos, e a bênção apostólica, nós vamos finalizar com louvor. Então, o pastor Luciano já fazendo a oração final e trazendo a bênção apostólica, e nós vamos ficar aqui louvando junto com o diácono Martônio para o encerramento desse dia tão feliz, esse dia tão maravilhoso, que você viva a manjedoura e o verdadeiro sentido do Natal, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, soberano sobre todas as nações, sobre todo o universo, nós te amamos e te adoramos. E abençoamos mais um Natal que está chegando, desejando a todas as famílias do ICO, desejando a todas as famílias do Ceará, abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Fomos chamados para abençoar as pessoas. Nunca amaldiçoar, mas abençoar. E queremos abençoar os nossos telespectadores com a graça de Deus, amém, com o amor de Deus. Jesus, amém.
com a consolação do Espírito Assim Santo. seja. Que assim seja na vida de cada família, em nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Bênção apostólica. Põe a mão no seu coração e creia na palavra de Deus. Nós não estamos aqui religiosamente. Estamos crendo na palavra de Deus, sabendo que pode mudar a sua vida. É verdade. Põe a mão no coração e ore comigo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Bênção apostólica. nós abençoamos a todos e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo e o seu conforto seja com todos os telespectadores. Amém. Amém. Em nome de Jesus, recebe a bênção apostólica e vamos aqui ouvir um louvor para a glória de Deus. Vai, Diácono Martônio. Amém. Canta Glória a e Deus. glorifica ao Senhor. Você daqui, pastor. Convido você nesse Natal a tirar a capa. Aleluia. E descer a casa do oleiro comigo. Nesse louvor. Ô, glória! Feliz Natal a todos. Aleluia! Feliz Natal, minha mãe, Dona Thelma. Deus Glória a abençoe. Jesus. Aleluia! Vou descer a casa do oleiro. Quero ser alguém mais verdadeiro. Assim seja, Jesus. Eu quero ser quebrado. Eu quero ser mudado. Eu vou descer a casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos. Quero perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui, faço o seu trabalho. Lhe convido. Vou descer a casa do oleiro. Quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado. Oh, glória a Eu Jesus. quero é ser mudado. É, Senhor, muda. Eu vou descer Muda a nossas casa do oleiro. Eu te convido a tirar a capa, diga. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Aleluia. Oh, glória ao nome de E Jesus. te olhar nos olhos. Quero perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Aleluia, glorificando e exaltando o teu nome, Senhor. Olha, te agradecer por esse ano, meu Deus. Já está se findando, mas tu esteja comigo, Senhor. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Amém, glória a Deus. Glória Feliz Natal a Jesus. todos, que Deus abençoe sua vida. Sempre estaremos Muito obrigado. aqui de novo. Sempre estaremos aqui de novo. Pela porque sua o companhia nosso de todas as Deus é quintas-feiras. maravilhoso. Ele
está aqui na TV Prefeito do Vale, louvando, glorificando e exaltando o teu nome, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, vamos dizer amém. Amém. Glória a Deus. Merece ver o mundo em alta definição. Na Global Ótica em Icó, nós unimos tecnologia de ponta, estilo e atendimento especializado para garantir a melhor experiência para a sua visão. Se você busca lentes de alta performance ou aquela armação que traduz a sua personalidade, o seu lugar é aqui. Nossa equipe está pronta para te receber e oferecer soluções visuais que se encaixam perfeitamente no seu dia a dia e no seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Josefa Nogueira Monteiro, número 1522, no centro de Icó, Ceará. Telefone para contato: DDD 88 99808 7875. Global Ótica, estamos esperando por você. Segundo bimestre chegou e é hora de renovar as energias e o material escolar também. Aqui na Papelaria Icoense você encontra tudo em material escolar e volta com toda a motivação total. Cadernos novinhos, canetas coloridas, estojos organizados, porque material novo também dá aquele gás nos estudos. Quer economizar? Aqui na Papelaria Icoense você pode garantir até 50% de desconto. Aqui tem tudo para tornar o aprendizado do seu filho ainda mais completo. A empresa TJA7 vai realizar mais um sonho da casa própria. Aqui ao meu lado, o engenheiro Janucier, como também o empresário Tiago Nunes, os futuros moradores aqui dessa residência. Estamos aqui felizes demais por realizar mais esse sonho, mais essa entrega de chaves e que vocês sejam muito felizes nessa casa. Do fundo do coração, mais um sonho realizado e nós estamos muito, muito realizados com isso. Então, para você que ainda deseja, né, que quer sair do aluguel, quer realizar o seu sonho da casa própria, nos procura a TJ7, vem para cá, vem para melhor, viu? Porque nós temos aqui o melhor para você. Muito, muito feliz por realizar mais um sonho, graças a Genuncier, a Tiago e a TJ7. A gente agradece muito a todo mundo que esteve com a gente, nunca desistiram da gente. Gente, não desista do sonho de vocês, procurem a TJ7 que eles não deixam o sonho de vocês. A minha família, hoje somos muito felizes e estamos realizando nosso grande sonho, graças a eles. Que a TJ7 ajuda a resolver este grande sonho, né? Demais, muito feliz. Agradecer ao Genucier, ao Tiago, por esse sonho. É difícil, mas conseguimos. Obrigado. Só aplaudir aqui, ó. Momento bacana, TJ7 realizando seus sonhos, né? Vem pra TJ7, a melhor. No trailer dos amigos, em Icó, Ceará,
Tem de tudo com o menor preço e o melhor atendimento da cidade. Temos self-service, PF caprichado e aquele churrasco de primeira, tudo isso com aquele sabor caseiro que você ama. Vem pra cá e comprove. Rapaz, aqui é a extensão da minha casa, que eu moro aqui em frente, e assim, amizade com o Estênio, com o churrasqueiro aqui, o Bicudo, com todo mundo da casa. Então aqui a comida é boa, tranquila aqui, o local é excelente. Todo dia tá aqui. Se eu não estiver aqui, eu tô viajando. Trailer dos Amigos. Estamos localizados em frente ao Fórum de Icó, Ceará. Venha transformar seu sorriso na Cleandonto. Os mais diversos tratamentos odontológicos com serviços de excelência nas áreas de clínica geral, implantes dentários, próteses dentárias, canal, facetas dentárias, cirurgias dos dentes cisos e muito mais. Cleandonto. A clínica do Dr. Frederico Vilarouca lhe espera na rua José Ribeiro Monte 372, no centro de Icó. Faça seu agendamento pelo telefone 88 997 71 2120. Cleandonto, cuidando do seu sorriso. Socel Motos e Yamaha chegou em Icó, com uma loja ampla e moderna para melhor atender a todos com agilidade, qualidade e tecnologia que você, cliente e amigo, merece. Já estamos funcionando e já iremos fazer a nossa inauguração, abrindo também a oficina para dar assistência técnica para todos. A Socel trouxe um lote promocional de fábrica com preços e condições imperdíveis, no financiamento, à vista e no cartão em até 12 vezes sem juros. Fale conosco. WhatsApp 88 2018 1090 ou em nosso Instagram @SocelMotosCE, Avenida Nogueira Cioli 1553 Centro. Socel Motos, seu lugar é aqui.